Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já assistiu uma sessão do Congresso Nacional onde os políticos se reúnem para discutir as pautas da sociedade? Já parou para observar quantos deles eram negros ou mulheres? Veja agora na reportagem. Você sabia que nas eleições de 2018, apenas pouco mais de 30% dos candidatos eram mulheres? 18,1% delas foram consideradas brancas e 12,9% autodeclaradas negras. Juntas, elas receberam quase 21% de verbas do fundo eleitoral. Na época, os candidatos homens caucasianos eram 43,1% e receberam 61,4% da verba, enquanto os negros somavam 26% e tiveram apenas 16,7% dos recursos. O que aconteceu dessa evolução e da estratégia que foi usada para que em 2018 nós tivéssemos uma excelente performance com o número de mulheres, foi que foi ajuizada em 2018 uma consulta no Tribunal Superior Eleitoral e também em resposta a uma ação direta de inconstitucionalidade de número 5617 no Supremo Tribunal Federal, que por meio de interpretação de artigo de lei, fez com que determinasse que os partidos eles destinassem 30% desses recursos para as candidaturas femininas. Em 1995 foi criada a primeira lei de cotas para mulheres, com um percentual de 20%. Em 97, ano em que foi concebida a lei das eleições, a regra foi mantida e a cota aumentada para 30%. Passados 25 anos, o Brasil tem apenas 15% de mulheres no Congresso. No final de agosto, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, realizou consulta para a aplicação das cotas raciais nas eleições municipais de 2020. Alguns dos pontos tratados foram o financiamento das campanhas e o tempo de televisão para propaganda eleitoral. Algumas regras passam a valer agora, da mesma forma que as cotas de gênero. Mas a criação de cotas do fundo eleitoral para negros pelos partidos ficou para 2022. No que diz respeito à cota racial, o Tribunal Superior Eleitoral na proporção dessas candidaturas, ou seja, se eu tenho 15% de negras lançada nessas candidaturas, 15% do recurso do fundo eleitoral deve ser destinado para essas candidaturas. A exemplo do que a interpretação que foi dada no caso das mulheres, 30% do fundo eleitoral deve ser destinado a 30% das candidaturas femininas. Então, essa foi a resposta que foi apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a advogada, a história do Piauí tem poucos nomes de políticos negros, mas eles foram marcantes, como a deputada federal mais votada em 2002, Francisca Trindade. A deputada Francisca Trindade, ela é um grande símbolo para nós, enquanto negros, enquanto mulheres negras, uma grande líder, isso é inegável, a atuação da deputada Francisca Trindade, e de lá até aqui, de 2002 até agora, são 18 anos, podemos dizer que algumas outras lideranças negras também surgiram, mas ainda muito abaixo e ainda, vamos dizer assim, de uma forma ainda não tão impactante como o trabalho da deputada Francisca Trindade representou para o estado do Piauí. Então, quando nós falamos de representatividade negra hoje no cenário político, nós temos, a título de exemplo, de 30 líderes que se consideram na Câmara dos Deputados, somente 4 são autodeclarados negros. No Senado Federal, de 22 líderes, somente 6 se declaram negros. 87% dos relatores de projeto de lei são brancos. E de 4.125 pareceres que são apresentados, apenas 65 são de negros. Então, não somente a presença, mas o próprio trabalho da comunidade negra ainda se encontra subrepresentada. Então, por conta desse contexto, é que existem ações como essa, existem litígios estratégicos como esses, para que fomentem a participação da comunidade negra no cenário político nacional. Isso é um movimento nacional, né? Existe essa necessidade de, em vários estados do país, se fomentar a presença e a candidatura dessas comunidades negras.